Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar hoje sobre traumas vivenciados na infância. Você já passou por uma experiência traumática? Tem recordação de algum trauma da sua infância? Ou conhece alguém que passou por algum trauma no período da infância? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje e, inclusive, refletir um pouco sobre as consequências de traumas vivenciados na nossa infância hoje na nossa vida adulta, tá certo? Lembrando que o que nós vamos falar é uma ideia global. Cada caso é sempre um caso, cada indivíduo é sempre um indivíduo. Isso é para a gente pensar, buscar aí internamente alguns conteúdos dentro de nós, mas não generalizar, né? Não levar ao pé da letra, tá certo? Quando eu falo em trauma, eu tô falando em experiências vivenciadas na infância, né? Que para a criança foram muito marcantes, que para a criança de alguma forma interferiu ali, invadiu o espaço corpóreo dela, invadiu o espaço psíquico dela, né? E que a criança, como ela não tem ferramentas para se defender, ela ficou ali vulnerável diante daquela situação. Porque a criança, como ela está ainda no processo de amadurecimento psíquico, né, ela não tem todas as ferramentas para conseguir se defender de determinadas situações. Então, tudo o que acontece na infância afeta a criança diretamente, sem filtros, né? Quem coloca esses filtros são os adultos. Só que nem sempre esses adultos conseguem perceber esses conteúdos que acontecem na vida da criança, ou esses adultos acabam, por inconsciência, por não saberem, acabam causando esses traumas nas crianças, né? Então eu vou dar aqui exemplos de traumas, né? Pode ser bullying sofrido na escola, pode ser abuso sexual ou abuso emocional, né, vivenciados aí na infância. Pode ser falas, né? A criança que é um pouco magrinha ou um pouco mais gordinha, que foge daquele padrão estético que a gente tem, viver uma pressão imposta pelos pais, pela escola, pelos médicos, pela equipe que acompanha aquela criança, né? Pode ser ali a criança vivenciar uma situação de brigas muito intensas dos pais ali na frente dela, né? Ou a criança, né, apanhar demais, receber muitas broncas dos pais, enfim. Trauma é tudo aquilo que a criança entende como algo que afeta ela. Então, cada pessoa vai ter o seu conteúdo aí, né? O que pode ser muito marcante para mim, pode não ser marcante para o outro. Mas o que vale a gente pensar aí é o que é, né? O que afeta tão ali forte aquela criança e não minimizar, né? De que, isso é bobagem. Não, nunca é bobagem. Se aquilo doeu, se aquilo marcou, é porque pegou em algum lugar ali específico daquela pessoa, né? E a gente tem que considerar aquilo. E o que acontece quando uma pessoa vivencia um trauma na sua infância? Acontece que a primeira coisa que é afetada na criança é a confiança. Essa criança que geralmente vivenciou esse trauma, e aqui a gente não vai fazer distinção de que trauma foi esse, estamos falando de uma maneira geral, a primeira coisa que afeta é a confiança em si e a confiança no mundo, né, como consequência. Essa criança, na vida adulta, vai ter uma dificuldade muito grande de confiar nas suas vontades, de confiar em si, nas suas decisões. Ela tem uma grande dificuldade de se validar, né? Ou de confiar no mundo, de confiar nas coisas, de confiar nas pessoas. Provavelmente ela pode ter aí dificuldades de relacionamentos, né? Ou dificuldades de se colocar em determinadas situações. Determinadas situações podem parecer muito ameaçadoras para essa pessoa. Enfim, cada pessoa
vai ser afetada em algum aspecto da vida que permeia a questão da confiança. E por que a confiança? Porque quando a criança está se desenvolvendo, a primeira coisa que ela está ali trabalhando no aparelho psíquico dela é o confiar em si, né? E o confiar no outro. Porque a criança, ela ainda, ali nos primeiros anos de vida dela, ela não entende que ela é um ser separado da mãe. Para ela é uma coisa só. Conforme o tempo vai passando, ela vai entendendo que ela é um ser, né? Que ela é um indivíduo à parte da mãe. Né? E nesse processo de ela entender que ela é um indivíduo à parte da mãe, que ela é um indivíduo dentro de um mundo e que dentro desse mundo existem outras pessoas e que ela convive com outras pessoas e tudo mais, ela vai desenvolvendo essa autoconfiança, né? Então é a confiança nela e a confiança nos outros. Quando algo acontece, e de novo, não vamos especificar que tipo de trauma, mas quando algo acontece nessa infância, que é quando a criança está desenvolvendo esse amadurecimento psíquico, ela geralmente vai ser afetada diretamente no confiar, seja o confiar em si e o confiar, como consequência, o confiar no mundo. E aí, na vida adulta, qual é o nosso passo? Né? É identificar quais foram esses traumas, identificar aí quais foram essas dores geradas por esses conteúdos e fazer um trabalho de recuperação de uma confiança em si e de uma confiança no mundo. E aí, esse processo vai ser muito específico para cada pessoa, não existe uma regra. Até porque cada pessoa pode demonstrar essa falta de confiança em diversas situações diferentes. Né? Porque cada trauma é um trauma. Então pode ser que uma pessoa que vivenciou alguma coisa lá na infância tenha uma insegurança muito específica voltada para a área dos relacionamentos afetivos. E a outra tem uma insegurança muito específica voltada para as questões profissionais, para o ambiente profissional. Cada pessoa vai ter a sua manifestação, o seu mecanismo. Mas o convite que eu te faço é: analisa um pouquinho o que pode ter ali, se você traz ali uma característica de uma baixa, né, de uma falta de confiança, né, de não confiar em si, de não confiar na vida, para um pouquinho e pensa, será que eu tive situações na minha infância que me marcaram? E de novo, não entenda como trauma coisas muito grandiosas. Para criança, 1 minuto é muito tempo. Né? Então, quando a gente fala de trauma, a gente também tem que considerar a cabeça da criança. Então, aquilo que pra gente é pouquinho, às vezes pra criança é gigante, né? Então, pensar o que será que lá na minha infância teve de algum acontecimento, pode ter sido um chorar e não ser atendido e aquilo marcou, né? Pode ser um cair, um sofrer um bullying, ou alguém na escola, uma situação bem pontual, mas que aquilo já serve para gerar uma marca, para gerar uma dor, tá certo? Então eu faço aí o convite para vocês pensarem um pouquinho sobre isso e refletirem um pouquinho sobre esses conteúdos, tá certo? Peço para vocês que se inscrevam aqui no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube e ative ali as notificações para que quando eu postar o vídeo vocês possam ser avisados, tá certo? Nos vemos então aí no próximo vídeo, tá bom? Na próxima quarta-feira, e qualquer coisa eu estou à disposição para receber dicas, ou se vocês quiserem comentar alguma coisa que esse tema trouxe à tona, ou enfim, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.